Tivemos aí pregando no início do ano sobre o livro de Jonas. Agora, mês da família, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Temos o nosso desafio, mês da família, 30 dias de oração. E esse mês da família, nós estamos enfatizando a responsabilidade de anunciarmos o amor gracioso de Deus para as nossas famílias. É a responsabilidade dos pais. Nós temos a responsabilidade individual, como pais, de levarmos nossos filhos ao Senhor. E nós temos a responsabilidade, como igreja coletiva, de levar nossos filhos ao Senhor. E o Salmo 78 é um clamor à individualidade dos pais levarem seus filhos à presença do Senhor. E também um clamor para a nação de Israel não esquecer do seu Senhor. E para nós é um clamor, como pais, levarmos nossos filhos ao Senhor. E um clamor, como igreja, de levar nossos filhos ao Senhor. É isso que nós vamos estar vendo nesse mês de maio. Talvez entraremos um pouquinho no mês de julho também, nesta questão de estarmos orando pelas nossas famílias, de pregando esse gracioso amor de Deus, individualmente no seu lar. E o Salmo de número 78, ele coloca primeiro essa responsabilidade de família. O judeu tinha a responsabilidade de ensinar os seus filhos na família, de forma individual. E você, de forma individual, tem a obrigação de ensinar os seus filhos. E nós temos que voltar aos princípios nossos, como igreja e como igreja batista, que o nosso princípio do passado era o culto no lar. Nós tínhamos o nosso culto no lar, nossas devocionais, e que nós sentávamos e líamos a Bíblia, e cantávamos e orávamos. Então você tem essa responsabilidade, você tem essa responsabilidade de sentar com o seu filho. Não importa se ele ainda está no ventre, comece a orar. Comece a ler a Bíblia lá no ventre. Quando ele nascer, comece a cantar com ele, comece a orar. É a responsabilidade. Vamos voltar. E nesse mês, nós estamos enfatizando isso. Precisamos fazer isso. Mas também temos a responsabilidade, assim como o judeu ensinava em casa, o judeu tinha a responsabilidade de ir até a sinagoga. E quando o templo existia, de ir até o templo, ensinar os caminhos do Senhor. E nós temos que voltar a essa responsabilidade como igreja, de voltar a trazer nossos filhos à escola bíblica dominical, trazer nossos filhos ao culto de oração. É uma responsabilidade dos pais. Isso, não é da igreja, é uma responsabilidade dos pais. Nós temos que chamar a atenção, mas essa é uma responsabilidade dos pais. Nós estaremos vendo nessa primeira parte dessa mensagem, hoje nesse primeiro domingo de maio, que nós temos que anunciar o amor gracioso de Deus para nossas famílias. E como nós anunciamos? Ensinando os filhos sobre Deus. Salmo de número 78. Nós já colocamos nossos áudios também, então esteja ouvindo nossos áudios que falam sobre essa responsabilidade. Nossa pastoral também fala dessa responsabilidade de ensinar os filhos sobre Deus. Primeiro, a responsabilidade dos pais. Não seja negligente. Não transfira para a igreja algo que é intransferível. Pois o ensino ele é individualizado, pessoal, é intransferível. E depois ele é na coletividade, na igreja. Mas em primeiro lugar, a responsabilidade da família são dos pais. Ensinar a palavra de Deus. E aqui, no Salmo, capítulo 78, dos versos de 1 a 7, nós temos a primeira parte, que é ensinar os filhos sobre Deus. Diz assim, Salmo 78, de 1 a 7. Escutai, ou em outras versões, ouvi, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos,
que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Deus fez. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse o Senhor, seu Deus. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Veja que responsabilidade. O salmista aqui, ele está lembrando a responsabilidade da família. Está lembrando a responsabilidade da família. O Salmo 78 enfatiza a importância de os pais ensinarem os seus filhos sobre os feitos de Deus, seus mandamentos e sua fidelidade. Salmo capítulo 78, principalmente dos versos de 1 a 7. Isso inclui o quê? Contar histórias bíblicas aos seus filhos. Explicar o significado dessas histórias. Explicar o significado dos mandamentos de Deus a nossos filhos. E compartilhar experiências pessoais de como Deus tem agido em nossas vidas. Eu pergunto a você, você tem contado histórias aos seus filhos? Tem contado histórias? Toda criança gosta de ouvir histórias, então conte histórias aos seus filhos da palavra de Deus. Você tem explicado a palavra de Deus aos seus filhos? Se não, explique o significado da palavra de Deus aos seus filhos. E finalmente, compartilhe as experiências de Deus da sua vida. Você tem tido experiências com Deus? Compartilhe as experiências de Deus. Era assim que um judeu ensinava o seu filho. E você sabe aonde ele ensinava o seu filho? A mesa. A mesa era o lugar abençoado. Por isso a mesa é um lugar sagrado. Se a mesa na sua casa não é um lugar sagrado, que ela se torne em nome de Jesus um lugar sagrado. As refeições têm que ser feitas na presença do Senhor, longe da televisão e principalmente longe do celular. A mesa do Senhor é um lugar sagrado. Foi instituído como um lugar de bênção. Se na sua casa não há, não é? Torne-se um lugar de bênção. O judeu tinha isso. A comunhão para um judeu era na mesa, com a sua família. E era uma mesa na casa do Senhor. Por isso a palavra de Deus fala de mesa. Fala de mesa. A última ceia foi celebrada na mesa do Senhor. E eu tenho aprendido uma coisa. Quem não está na comunhão tem que sair da mesa. O único discípulo que saiu da mesa foi Judas Iscariotes, porque ele ia trair ao Senhor Jesus. E Jesus disse, vai e faze depressa o que tem que fazer. A mesa do Senhor é lugar de comunhão. A mesa do Senhor é lugar de bênção. Na sua casa tem que ser um lugar de bênção a mesa. Tem que ser um lugar de comunhão, aonde você vai compartilhar. Isso não é palavra minha, é palavra do Senhor. Se na sua casa não tem sido, precisa ser de forma urgente, para que a sua geração seja abençoada. Lá é o primeiro lugar aonde vai ser abençoado. Você tem que abençoar. Por isso, ele chama a atenção neste salmo. Este salmo é um salmo didático. Sabe, esta filosofia moderna de ensino, infelizmente, ela quebrou a educação bíblica. Sim, ela quebrou a educação bíblica, pois a educação bíblica era baseada na repetição exaustiva dos ensinamentos do Senhor. Hoje diz que não pode mais ficar fazendo, a criança fazer uma cópia, a criança ficar repetindo e decorando, mas era assim que um judeu ensinava o seu filho. A transmissão da lei era oral, diariamente, constante, exaustiva, até que entrasse na mente da criança, inculcar.
se eles pudessem abrir a mente da criança, é isso que você precisa fazer como servo de Deus. Não importa o que a escola está fazendo, o que importa é o que você faz com o seu filho. Todos os dias você tem que repetir os ensinamentos, você tem que orar pelo seu filho de forma exaustiva. Não importa a idade que ele tem, não importa se ele quer ouvir ou não, não importa se ele mora com você ou não, mas você precisa fazer isso de forma exaustiva. Se você não tem tempo, porque ele chega tarde em casa, quando ele estiver dormindo, vá ao quarto dele, se ajoelhe na cama dele e ore por ele, impõe as mãos na vida dele. É assim que a palavra de Deus nos ensina, a repetição exaustiva dos ensinamentos do Senhor. E clame ao Espírito Santo, pois você só pode falar aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao coração. Essa é a nossa responsabilidade. Os pais tinham essa responsabilidade, os avós tinham essa responsabilidade, os avós têm essa responsabilidade. A função de um avô, de uma avó cristã, não é tirar férias, não. É orar, é ensinar. Essa era a tradição judaica, essa é a tradição ainda no Oriente. Os mais novos vão buscar conselhos com os mais experientes. Era isso que era ensinado. A sabedoria se encontra com os experientes, com aqueles que são idosos. Esse é o papel principal dos idosos. A força, ela passa na velhice, mas a sabedoria, ela nunca passa. A sabedoria tem que ser buscada, na velhice, das pessoas que já passaram por aquilo que nós ainda iremos passar. Isso é muito sério. A responsabilidade é muito sério de escutar, de ouvir a lei. Serve como um convite solene para ouvir e internalizar os ensinamentos que se seguirão. É um chamado à atenção para a palavra de Deus, essencial para aprender com o passado, evitar os erros de seus antepassados. O Salmo pretende comunicar, através da história, uma exortação à fidelidade e à obediência. De forma cultural, do judeu, a transmissão era oral da história e era fundamental. E o Salmo se encaixa exatamente naquela história e se encaixa exatamente nos dias que nós estamos vivendo. Buscando instruir as gerações futuras através das narrativas dos atos de Deus e da resposta que Deus dá ao seu povo. Preste atenção, o fracasso em ouvir e obedecer a esta lei leva diretamente às consequências descritas no Salmo. Pois o povo não obedeceu a ensinar e o povo se afastou de Deus. E essa é uma consequência que nós estamos infelizmente colhendo. Não estamos insistindo no ensino. Por isso estamos numa campanha nacional de retomada da importância, da relevância da escola bíblica dominical. Nós batistas somos conhecidos como o povo da palavra, o povo que ensina a Bíblia. Inclusive entre os não evangélicos, os católicos, respeitam muito, pois é um povo da palavra, é conhecido como o povo da palavra. É conhecido como o povo da escola bíblica dominical. Mas em algumas igrejas já não se existe mais escola bíblica dominical. Em alguns púlpitos, o entretenimento tomou lugar da pregação da sã palavra de Deus. E nós vamos voltar aos princípios e aos primórdios do nosso povo. Se chegamos aqui com mais de 150 anos de histórias apenas no Brasil, chegamos com essa determinação de levar o ensino da palavra de Deus a todos os cantos dessa nação. Por isso, quando ele diz escutai, ele quer dizer o seguinte: seja uma pessoa ensinável. Infelizmente, temos pessoas dentro da casa do Senhor que não querem aprender da palavra de Deus. São pessoas duras de coração que não querem aprender da palavra de Deus. E o sábio, em Provérbios, ele chama a atenção disso. Lá em Provérbios capítulo 1, ele fala exatamente isso no versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não rejeites o ensino de tua mãe. Infelizmente, não apenas filhos têm rejeitado o ensino dos pais, mas muitas pessoas estão na igreja
têm rejeitado o ensino da palavra de Deus. Então, quando o salmista diz, nós devemos escutar, devemos ouvir, devemos colocar em prática, ele quer dizer que devemos ser um povo ensinável, um povo que está disposto a aprender. Você está disposto a aprender? Muitas pessoas acham que já sabem tudo. Muitas pessoas acham, mas a escola bíblica dominical é a mesma coisa desde que eu entrei na igreja. Sim, não pode mudar, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda, por que vai mudar a pregação da palavra? Por que vai mudar os textos se a palavra de Deus não muda? Porque esse era o princípio bíblico. De geração a geração, os mandamentos eram ensinados, eles nunca mudaram. Os 10 mandamentos e toda a lei nunca mudou. Até hoje, um judeu ensina para os seus filhos a Torá e a lei. 5.000 anos de história. Eles continuam ensinando a lei do Senhor. A lei não muda. A palavra de Deus não muda. Eu mudo, você muda, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Por isso, temos que nos lembrar da importância de ouvir a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, da pregação e do ensino. Não basta apenas ouvir de forma superficial. É preciso deixar a palavra de Deus penetrar em nossa vida e permitir que ela transforme os nossos pensamentos, atitudes e ações. Não é apenas uma questão de decoreba, de decorar, como alguns criticam a educação passada. Mas é algo que, quando ele chama ouvir e escutar, ele está dizendo que os nossos ouvidos estão inclinados a, de uma forma humilde, respeitar a palavra de Deus, ensiná-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Somos chamados a isso. Precisamos lembrar sempre disso. A história que nós veremos nas próximas mensagens, nos áudios, na pastoral de domingo, do Salmo 78, é como um alerta para nós. Pois a desobediência e a infidelidade de Deus a Deus trazem consequências negativas. Desde lá do deserto, Deus já chamava a atenção do seu povo. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 6, Moisés diz ao povo de Israel as palavras de Deus, dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse trecho é tirado do Shema, a lei do Senhor, a importância. Enfatiza a importância de nós ouvirmos e de nós pregarmos a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse isso lá em João, capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de quem você está ouvindo? Você está seguindo a quem? Esses versículos mostram que o ato de ouvir a palavra de Deus é uma ação que leva à prática e leva à prática do amor. O que é que você está ensinando aos seus filhos? Nós ensinamos mais com ações e atitudes do que com palavras. Eu entendo que quando você deixa de participar das atividades da igreja, quando você deixa de orar com o seu filho, quando você deixa de ler a Bíblia com o seu filho, quando você deixa de vir à escola bíblica dominical, quando você deixa de participar do culto de oração, quando você deixa de fazer as coisas que são da vontade de Deus, que são na casa de Deus, eu entendo que você passa a seguinte mensagem: a casa de Deus não é importante, esse Deus não é importante. Porque tudo que é importante para mim eu faço. Tudo que é importante para mim é prioridade. Quando eu deixo de fazer, eu entendo que eu passo a seguinte mensagem para os meus filhos: não é importante. Hoje eu posso ficar em casa dormindo até mais tarde. Hoje eu posso passear. Hoje eu posso fazer qualquer coisa.
Pois buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça não é mais importante do que as outras coisas. E depois eu vou descobrir que as outras coisas não serão acrescentadas, porque eu não busquei em primeiro lugar o reino de Deus. Reflita na sua vida o que é prioridade. A palavra de Deus não obriga você a fazer isso, muito menos eu. Mas a minha função, como era a função do povo de Israel, era alertar. A função dos profetas do Velho Testamento era alertar a vontade de Deus. O profeta do Senhor, para esse século, para esse tempo presente como pastor, a minha responsabilidade é alertar você daquilo que Deus irá cobrar de nós por não cumprirmos a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus e como está a sua disposição de cultuar a Deus nesses dias, de colocar Deus como primeiro lugar, como está a sua disposição de anunciar o amor gracioso de Deus para a sua família. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós chegamos na tua presença com uma responsabilidade tremenda, Senhor. E eu peço perdão, pois temos pecado como o povo de Israel pecou, ó Pai, pela dureza de nossos corações, Senhor, por não colocarmos em primeiro lugar o teu reino. Então perdoa-nos, ó Pai, pois assim como o povo de Israel pagou um preço, estamos pagando o preço hoje, ó Pai, de ver nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, nossos descendentes fora da tua presença e falhamos porque esquecemos de transmitir os ensinamentos que os nossos antepassados nos transmitiram da tua palavra. Perdoa a nossa negligência. Senhor, mais uma vez, renova as tuas misericórdias em nossas vidas, Senhor. Pai, renova as tuas misericórdias diante das gerações futuras. Senhor, traga de volta aqueles que estão afastados por culpa nossa, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Assim como disse o profeta, Senhor, Isaías, na tua presença. Ele era um homem de lábios impuros, Senhor. E eu sou um homem de lábios impuros. Ele estava no meio de um povo de lábios impuros e nós estamos numa geração também de lábios impuros, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Que essa geração reconheça de forma individual que nós erramos diante de Ti. Que essa geração reconheça de forma coletiva que nós erramos diante de Ti. Mais uma vez, ó Pai, renove as Tuas misericórdias diante de nós. Mais uma vez, tenha misericórdia de nós e da nossa descendência, ó Pai. É que eu clamo nesta manhã no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus e das consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.